Eu gostaria que os irmãos abrissem a palavra de Deus lá em Tiago. Quando fala em Tiago, já vem repreensão, não vem, gente? Tiago 3. Eu sempre que eu vou ministrar, eu fico perguntando: Senhor, o que é que eu levo para o teu povo? Ele diz: não leve o que você quer, leve o que a igreja precisa. Então eu tenho certeza, se essa palavra, eu estou ministrando essa palavra hoje, é porque nós estamos precisando ouvi-la. Amém? Quem encontrou? Tiago 3. O poder daquela pecinha pequena que tem dentro do nosso corpo, que é cheia de amor e de veneno. Os pecados da língua. Amém? Está ali. Acompanhe comigo. Não fique disperso, meu irmão. Não fique olhando para um lado, não olha para o outro. Abra seu coração para que a palavra entre. Se a palavra entrar, ela vai falar contigo. Eu sempre costumo dizer: não importa quem é o pregador. O que importa é a palavra. Não importa quem está ministrando. Se é o pastor, se é a pastora, se é qualquer um dos irmãos. O importante, quem faz diferença na nossa vida é a palavra, porque toda ela foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Se você prestar atenção na palavra, um versículo só vai falar com você e pode mudar a tua história. Amém? Meus irmãos, não vos tornei muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai-vos, igualmente, os navios que, sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro, e não só põe em chama toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis, de seres marinhos, se doma e tem sido domado pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. Ela é mal incontido, carregada de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, o Senhor Pai, e também com ela amaldiçoamos os homens feitos à imagem e semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargo? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitona ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Glória a Deus. Põe a mão no seu coração. Vamos orar. Vamos orar juntos? Assim: Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu santo nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a vossa vontade, aqui na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor, e perdoe as nossas dívidas, se nós perdoarmos aos nossos
devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, é a glória e é o poder para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Senhor Deus, toma essa palavra nas tuas mãos, Senhor. Que possamos, Senhor, entender, viver, Senhor, e praticar a tua palavra, Senhor. Que o Senhor põe freio nas nossas bocas. Que o Senhor unja os nossos lábios para profetizar e declarar a palavra de bênçãos nas nossas vidas, na vida das pessoas que nós amamos, Senhor. Ó Senhor Deus, a tua palavra nos constrange, nos confronta, mas nos mostra, Senhor, o quão difícil é dominar esse órgão tão pequeno que habita dentro do nosso corpo, que é a língua. E nessa ministração, Senhor, eu quero que a palavra fale conosco, Senhor. Que ela venha trazer conversão. Que ela venha, Senhor, trazer repreensão. Mas acima de tudo, Senhor, que ela venha nos educar e nos dê a sabedoria como usar divinamente esse órgão que está dentro da nossa boca, que é a nossa língua, que a tua palavra diz que através dela podemos abençoar e amaldiçoar, mas que ela, Senhor, nas nossas vidas seja bênção, bênção, Senhor, bênção, bênção, bênção e bênção. Por isso eu oro, eu te agradeço em nome de Jesus. Amém? Vocês prestaram atenção na leitura? Vocês viram o poder que emana da língua? Vocês viram o que a língua é capaz de fazer, tanto para o bem quanto para o mal? Esse órgão pequeno que habita em nós, que faz parte do nosso corpo, talvez um dos menores órgãos, mas ele move céus e move terras por meio da palavra. Amém? O próprio Tiago no capítulo 1:19, ele vem e diz assim para nós. Vamos viajar na Bíblia. O próprio Tiago, no capítulo 1:19, ele vem dizendo assim para mim: sabeis essas coisas, meus amados irmãos, pois todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Esse mesmo Tiago que fala sobre a língua, ele vem dizendo para mim e para você que nós devemos vigiar, cuidar. Olha, ele diz para nós: ouça, presta atenção, ouça bem antes de falar. Esteja atento no ouvir e tardio no falar. Porque quando nós estamos atentos no que ouvir, nós estamos prestando atenção no que estão falando, nós estamos guardando uma resposta. E se nós demos a resposta certa, nós não vamos nos irar. Então ele vem carregado de conselhos. Estejam prontos para ouvir, tardio para falar e mais tardio ainda para nos irar. Aí ele vem no mesmo versículo, no mesmo 1:26, ele vem dizendo assim: se alguém, no mesmo versículo 26, se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, e a sua religião é vã. Olha, se alguém supõe ser religioso, cuidado com religiosidade. Se você diz: eu sou pronto, eu faço, eu aconteço, eu sou filho de Deus, eu vivo a essência de Deus, mas você não refreia a sua língua, as suas atitudes, você está fora do contexto da palavra de Deus. Você está praticando religiosidade e Deus não abençoa. E você não está enganando só aos outros, você está enganando a si mesmo, você está enganando ao seu próprio coração.
Irmãos, muitas vezes recebemos palavra de vida e de morte. A língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. A língua sempre está se vangloriando. Eu fiz isso, eu fiz aquilo. Irmãos, devemos tomar cuidado com as palavras que falamos, pois o inimigo está muito interessado em pegar e cuidar para que elas cresçam e deem frutos. Cuidado com o que você fala, cuidado com o que você profetiza, cuidado com o que sai da sua boca, porque nós conhecemos e sabemos que tudo vem por meio da palavra. Tudo vem por meio da palavra. Olha no versículo 1 do capítulo 3, eu gosto de ler, eu quero que você acompanhe, eu quero que você leia a Bíblia comigo, que você leia, que quando você lê, ela entra. Meus irmãos, não vos tornei muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Tiago está dizendo, não queira ser mestre, não queira ser sábio. Vigie, cuidado, porque sobre o que você fala, sobre o que você profetiza, sobre o que você leva até o seu irmão, cuidado que vai vir um juízo sobre você. Principalmente, é o que ele diz, principalmente você que é mestre, principalmente eu que estou no altar. Ele diz, vigie, pastor Edilson, com o que você está falando, porque pode vir um juízo sobre você. Cuidado, cuidado, líderes, nós que exercemos liderança, cuidado com o que você prega, cuidado com o que você leva, cuidado com a responsabilidade que Deus pôs sobre os nossos ombros. Olha o que ele diz no 2, porque todos tropeçamos em muitas coisas, se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Você entendeu o poder da língua? Se ela está desordenada, você atinge, você desanda todo o seu ser, todo o seu corpo. Ele diz, se você não tomar cuidado e você tropeçar, você vai desandar todo o seu corpo. Mas se você estiver firmado, se você estiver falando palavras coerentes, também você vai refrear, você vai andar nos caminhos de Deus, você vai fazer a coisa certa. Então, refreie. Muitas vezes temos grandes dificuldades em dominar o que falamos, principalmente quando as nossas emoções estão alteradas. Quando as nossas emoções estão alteradas, nós não conseguimos conter a nossa língua e liberamos palavras que ferem as pessoas, principalmente as pessoas que amamos. Precisamos conter. Oh, meus irmãos, quantas vezes nós magoamos pessoas com palavras? Eu costumo dizer que, às vezes, na maioria das vezes, chega às vezes que uma palavra dói mais do que um soco, uma porrada. Você já foi ferido com palavras? Quem já foi ferido com palavras aqui? Eu já fui. Você já feriu alguém com palavras? Eu já feri. Você já feriu? Eu já feri. Eu reconheço, eu já feri. Eu sempre falava comigo, hoje eu tento, cada dia que passa, eu fico pedindo a Deus para pôr freio na minha língua. Porque eu já feri. Muitas vezes profetizamos palavras que nem imaginamos que possam ferir. Muitas vezes nós falamos impensadamente, no momento de ira, no momento de raiva, nós proferimos palavras que nós pensamos que não vai nem ferir, porque nós não estamos do outro lado. Porém, a maneira como as pronunciamos pode machucar e muito a pessoa que está nos ouvindo. Quem ainda não foi ferido com palavras? Eu já feri. Você já feriu. Nós já ferimos. O versículo 3, eu vou acompanhando. Ora, se pormos freio na boca do cavalo para nos obedecerem, também lhe dirigimos o corpo inteiro. Olha o versículo 4, acompanhe. Olha, se pormos freio na boca do cavalo,
para nos obedecer, também lhe dirigimos o corpo inteiro. Observar igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira que seja impulsionado pelo timoneiro. O cavalo selvagem, um animal bruto e selvagem. Nós o domamos. Eu não sei quem já morou em roça, quem já cuidou de cavalo, eu já cuidei, já trabalhei em roça. A gente pegava aqueles cavalos bravos, a gente coloca na boca deles, um negócio que chama bride. É uma rédea com ferro que põe na boca deles, certo? E a gente consegue dominá-los, a gente consegue freá-los. Nós conseguimos frear e domar os cavalos que são selvagens. Nós conseguimos, a palavra está dizendo, que um timoneiro com um leme desse tamanhinho aqui, quem conhece o leme, desse tamanhinho aqui, ele consegue conduzir o navio para um lado e para outro. Ora, se esse timoneiro não for eficiente, se esse leme não for eficiente, esse navio vai andar desgovernado. Olha quantas pessoas cabem no navio, olha o tamanho do navio. Eu fiz um cruzeiro uma vez, entrei num navio com 3.000 pessoas, e eu acredito que tem navio que tem mais pessoas, e ele é conduzido nas águas bravas do mar, o mar revolto, com um leme desse tamanhinho. Quem conduz? O homem. Então o homem pode fazer tudo isso, mas o homem não é capaz de frear a sua língua. Não é capaz de frear a sua própria língua. Não é forte? Olha o versículo 5. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como a fagulha põe em brasa toda uma grande selva. Você imagine o que uma fagulha... Ora, a língua é fogo. A língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro, e não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chama pelo inferno. Vocês já viram a dimensão que causa uma faísca aqui, região que nós moramos no Cerrado. Eu vi outro dia uma faísca, eu estava indo para Barreiras, nós chegamos em Barreiras, tinha uma faísca de fogo, começou um foguinho desse tamanho lá perto do sertanejo, e eu falei para a pastora, um ano atrás esse fogo chegou até nossa chácara, 60 quilômetros depois. E 24 horas depois ele estava aqui, ele andou 60 quilômetros. Então você imagine o estrago que faz uma faísca. E a língua, o estrago da língua é bem maior. A palavra de Deus está dizendo. Olha o estrago da língua. Ora, a língua é fogo. Ela é fogo, é mundo de iniquidade. A língua é um mundo de iniquidade. O que é iniquidade? Iniquidade é pecado renitente, não é só um pecadinho, não. Iniquidade é um pecado renitente, aquele que você começa a pecar e você começa a achar que é bom e ele começa a fazer parte da tua vida. Então a língua é fonte de pecado renitente, é fonte de iniquidade. E ela não contamina só o órgão, só a boca, mas ela contamina o corpo inteiro. E põe em chama toda a carreira, ela põe em chama toda a carreira, ela põe em chama toda a existência humana. E ela mesma é posta pelo inferno, assim diz a palavra de Deus. Somos chamados por Deus para dominar todas as coisas. O homem foi chamado por Deus quando Deus criou todas as coisas. Todas as coisas. Deus criou até no 6º dia, no 7º dia, Deus criou o homem, a sua imagem e semelhança, e empoderou o homem. Diz, você vai cuidar de tudo isso. Você vai dominar. Deus não disse você vai cuidar, Deus usou assim, você vai dominar. Todos os animais que rastejam, todos os animais selvagens, tudo que voa, tudo que está no mar. Você doma o leão selvagem, você doma o tubarão selvagem, você doma tudo. Deus nos empoderou de tudo. Então nós somos capazes de dominar tudo porque Deus nos deu esse poder. Mas Ele diz que a coisa mais difícil de nós dominar está dentro de nós, a nossa língua.
a nossa língua. Eu não sei que você sabe, na criação, lá em Gênesis, na criação, lá em Gênesis 9, 24, Noé estava voltando do dilúvio com seus filhos. Já tinha passado o dilúvio, tudo havia acontecido. Noé estava com seus filhos na arca, na barca, seja lá o que for. E ali Noé se embriagou. Acho que Noé ficou feliz, porque Noé havia cumprido aquilo que Deus determinou na vida dele. E a palavra diz que Noé se embriagou com vinho. E Canaã, um dos filhos de Noé, viu Noé embriagado e Noé estava despido. E ele viu o pai despido e ali ele gozou. Ele chamou os irmãos e falou, meu pai está despido, isso, e coisa e tal. E ele achou estranho, na verdade, foi uma gozação que ele fez do pai. Bem que ele pensou, meu pai, um homem que venceu tudo, agora está nu, está despido e está bêbado. E os filhos falaram para Noé. E quando Noé soube disso, Noé levantou uma palavra de maldição contra Cã. Noé levantou a palavra de maldição contra o filho dele. O próprio filho dele, ele amaldiçoou, já li. Olha, tinha quantas pessoas no mundo? 6 pessoas. 8 pessoas, né? 8 pessoas. E ali dentro mesmo, na arca ali, no retorno da criação, Noé abençoou o filho, amaldiçoou o filho dele. Disse, tu, Canaã, tu serás escravos de Sem. Tu serás escravo, Sem era o outro filho dele. Tu serás escravo de Jafé. Ele amaldiçoou Cã. E toda a geração de Cã, os cananeus até hoje são amaldiçoados. Vocês lembram o caso da mulher cananeia, né? Que estava ali com o menino e Jesus falou dos cachorrinhos, né? Que nem os cachorrinhos, né? Então, toda a maldição de Cã, toda a geração de Cã foi amaldiçoada ali. E para você ter ideia, a própria geração, um descendente de Cã, chamado Nimrod, é história de maldição. Um descendente de Cã, chamado Nimrod, depois do dilúvio, ele tentou construir uma torre para chegar até o céu. Ele tentou construir, Nimrod, descendente de Cã, ele tentou desafiar a Deus, o próprio Deus, ele quis desafiar o próprio Deus, e ele tentou construir. Eu quero que você veja para mim aí, Gênesis 15, Gênesis 11, Gênesis 11, do 5, Gênesis 11, 5. Então desceu o Senhor, Torre de Babel. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. Continua. O Senhor disse, eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Todos tinham a mesma? Todos tinham a mesma linguagem. Isso é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que tentam fazer. Continua. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua... Confundir o quê? As línguas. Para que um não entenda a linguagem do outro. O que aconteceu na Torre de Babel? Todos falavam a mesma língua. Você vê o poder da língua. Eu tô falando para você, eu estou explicando para você sobre o poder da língua. Eu estou ministrando para você sobre o poder da língua. E ali, todo aquele povo, todo mundo falava a mesma língua. Ei, me dê um bloco. Ei, pega
o cimento. Ei, traz a telha, traz a areia. Todo mundo falava a mesma coisa e eles se entendiam, estavam construindo. Então o que Deus fez? Deus chegou e confundiu as línguas. Ali nenhum mais falava o que o outro entendia. Nenhum entendia mais o que o outro falava. E Deus assim, Deus destruiu a construção deles. Deus destruiu o que eles queriam fazer contra o poder dele. Esse é o poder da língua. Vamos continuar? Amém? Vocês entenderam? Irmãos, precisamos saber dosar as nossas palavras. Elas devem vir na medida certa, da mesma forma que o sal, quando colocamos, do mesmo modo que o sal. Quando colocamos pouco sal, podemos acrescentar mais um pouco, até que fique no ponto. Mas se colocarmos sal demais, infelizmente não podemos voltar atrás. Então Deus diz, olha, faça a coisa certa, na medida certa. Se você salgar algo, você não pode tirar o sal. Ponha sal na dosagem certa, põe até um pouquinho menos. Porque daí você vai poder acrescentar. Mas se você colocar demais, se você falar algo demais, você não vai poder tirar, é como a palavra. A palavra, depois dela emitida, depois dela transmitida, ela não tem volta. Depois que você profetiza, depois que você fala a palavra, não tem volta. Você já falou, está falado. Não vai ter volta. Existe palavra de morte e palavra de vida. Eu recebi uma palavra uma vez, que quem profetizou ela na minha vida, ele profetizou como se fosse palavra de morte. Você vê como é que são as coisas. Eu tinha 16 anos, eu não sou muito de contar testemunho, vocês já viram, né? Eu tinha 16 anos, eu morava na roça. Eu fiz o primário e eu tinha que sair para estudar fora. A cidade mais próxima, minha cidade natal, era uma cidade chamada Ibititá. Era perto do lugarejo que eu morava. Só que Ibititá é uma cidade de povo branco. É uma nação, uma família grande na região nossa lá, chamada família Dourada. Todos os dourados são brancos e eles são racistas. Eles só casavam, hoje mudou, mas eles só casavam eles com eles. Eles não se misturavam. E eu, por incrível que pareça, eu era pequeno, eu não crescia, porque eu carreguei muito feixe de lenha, muita lata d'água na cabeça. Então eu não crescia, né? Eu tinha 16 anos, acho que eu tinha 1,30 m, mas sei lá. E eu fui estudar na cidade, mas eu era muito inteligente. Era, não sou. Eu fui estudar na cidade. Saí da roça e fui para a cidade, no meio daquele povo branco. Você imagina aquele neguinho pequeno, no meio daquele povo branco. Uma professora de Anápolis, chamada professora Alice. Eu me lembro como hoje. Quando eu cheguei lá, olhei, uns 40 alunos mais ou menos, uns brancos, mulheres bonitas, eu pretinho, miudinho, pé rachado, poeira. Sentei lá, olhei no fundo, eu digo no fundo é visível. Chega nos desfiles de 7 de setembro, que eu fico só no fundo, né? Lá na frente é visível, eu sentei no meio, fiquei aqui agachadinho, né? Quietinho lá no meio. Toda sexta-feira naquela época tinha aula de canto. E toda sala tem um gaiato. Tinha um gaiato lá chamado Manuel Messias, que era o terror da classe. Morenão alto, cabelo liso, naquele tempo todo mundo usava cabelo grande, cabelo liso, bonitão, né, Manel, né? E eu só via Manel, o português dele era tão afiado que quando chegava a hora do recreio, ele dizia, vamos jogarmos, vamos brincarmos de quê? Hein? E eu olhava, que gigante, né? E a professora nossa, a professora Alice, lá de Anápolis, ela dizia assim, eu gostava de ouvir ela falar, porque ela falava com aquele sotaque lá de Goiás, que eu achava muito bonito. Mas é encolhido lá no meio. Sexta-feira, aula de canto. Sexta-feira, aula de canto, eu estou lá em Cuidim. Aí a professora Alice chegou e disse assim, quem, naquela voz dela, que eu me lembro até hoje, como se estivesse aqui dentro, quem quer vir dar início
a nossa aula de canto ou de poesia. Era canto e poesia. Quem quer vir de livre e espontânea vontade? Eu aqui, dei uma agachada. Aí eu vi quando falou assim, Sorá, Manel Messias. Sorá. Ele era tão ousado que ele não chamava a professora, não. Ele dizia, Sorá. E ela, pois não, Manel. O que a senhora acha? Ele nem sabia meu nome. Mas meu pai era vereador. O que a senhora acha do filho do vereador Edgar Lucas vir dar início à nossa aula de canto? Meninos, vocês sabem o que é dar uma cajadada, uma cacetada? Eu sumi aqui. Aí a professora disse, excelente ideia, Manuel. Eu ergui a cabeça, aquele pigarro que eu não falava, limpei a garganta e falei, professora, ela, pois não, Edilson, a senhora me desculpa, mas eu não canto. Aí ela disse, aí Manuel disse, ô Soro, quem pede desculpa sou eu. Aí ela, por que, Manel? Eu me esqueci que o urubu não canta. Vocês sabem o que é isso, essa cacetada tão grande? Meninos, aquele 1,30 m de mim levantou e ficou de pé. Camisa branca, calça verde, de caque, sapato que chute. Eu bati o pé, suor descia assim, eu gritei. Eu não sou urubu, não. Eu sou passo preto. Eu sou da família de Coqui. Eu canto. Eu canto. Gente, eu me lembro como fosse hoje. Aí a turma, vem. Eu fui. Eu acho que eu fui nas nuvens. Eu não lembro como eu cheguei lá na frente. Mas eu me lembro que eu cheguei lá, eu botei as duas mãos no bolso. Tinha uma música de Zé Roberto, que eu me lembro até hoje, que fazia sucesso. O Zé Roberto era o mesmo que cantava. Adeus, ingrata. Adeus. Você não é desse tempo. Mas tinha outra música dele que dizia assim. Você me desprezou, porque sou pobre e não tenho nada. E eu rasguei o peito. Eu não sei onde é que eu ia, eu não sei onde é que eu estava, mas eu rasguei. Rasguei. Quando eu terminei de cantar, adivinha o que foi que aconteceu? Gritaram, bis. Gente, eu quis sumir. Aí, a ousadia, o medo já tinha passado. Eu já estava assim no pedestral que eu não entendi. Eu já estava assim por cima, que já tinha matado o medo. Medo você mata. Aí eu falei, agora eu quero cantar em parceria. Eu gosto de cantar em dupla. Aí, você quer chamar quem para cantar com você? Eu falei, Manuel Messias. Eu quero cantar com Manuel Messias. Ele disse, eu não canto. Eu digo, você canta, seu anum branco. Que anum branco não canta. Eu falei, você vai cantar, anum branco. Eu não canto não. Eu levantei, fui lá na minha pequenez, garrei na mão dele e disse, canta ou não canta? A turma disse, canta. Eu arrastei ele. Botei ele na frente e falei, diz a música que eu faço segunda. Ele, eu não sei. Eu digo, um cara inteligente como você não sabe uma música. Eu não sei. Nem Roberto Carlos você não sabe. Ele disse, não sei. Eu digo, gente, é uma vaia para esse rapaz que não sabe nem uma música. Roberto, E eu já comecei a estufar o peito. Eu digo, olha, eu vou fazer primeiro e você faz segunda. Ele disse, eu digo, vai fazer sim. Roberto Carlos, eu passo a vida recordando de tudo quanto aí deixei. Eu empurrei nele e fala, cachoeiro, cachoeiro. Eu não sei, eu digo, sabe, fui ao Rio de Janeiro. Moral da história. Ele não soube cantar, nem fazer segunda. Eu falei, gente, aplauso para mim, uma vaia para ele. A palavra de morte que ele lançou na minha vida, o urubu não canta, foi palavra de vida. Daquele dia eu tomei ousadia, eu sentei na frente, aula de canto, é Dilson. Recitar, é Dilson. As meninas começaram a me olhar diferente, as douradas que não namoravam com preto. Virei o galã, abria toda a aula de canto, era eu que abria, virei o galã da canto. Então, uma palavra de morte, muitas vezes ela gera a palavra de vida. Então, aquele urubu não canta, me libertou. Me libertou. Mas essa é a palavra de Deus. Mas existe aquela palavra de Deus também, que muitas vezes a gente profetiza. Está entendendo?
querendo que ela seja vida, e ela vira morte. E muitas vezes você traz ela num contexto tão assim agradável, você você circula, você começa a alisar, aí diz, vai vir coisa boa na minha vida. Eu vi isso aqui, que eu quero trazer para vocês. Diz que um homem estava em coma por algum tempo. Um homem estava em coma por algum tempo. E a sua esposa ficava ao pé dele o dia e noite. Dia e noite, aquela esposa amada, no pé do esposo em coma. Até que um dia o homem acorda e faz um sinal para a mulher, para que se aproxima dele e sussurra-lhe, bem baixinho no ouvido. Ai, meu amor, durante todos esses anos você esteve ao meu lado. Quando me licenciei, você ficou comigo. Quando a minha empresa faliu, só você ficou lá e me apoiou. Quando perdemos a casa, você ficou perto de mim. Quando perdemos o carro, você também estava comigo. E desde que eu fiquei hospitalizado com esse problema de saúde, você nunca me abandonou. Você esteve sempre do meu lado. Sabe de uma coisa? Ela encostou assim nele, assim, chorosa, emocionada, com os olhos cheios de lágrimas. Ela disse, fala, meu amor. Ele disse, meu amor, eu acho que você me dá azar. Meu amor, eu acho que você me dá azar. Matou. Então ela estava esperando uma palavra de vida, né? Ela diz, falida eu no pé, sem nada eu no pé, doente eu no pé. Ele vai falar, meu amor, você é minha salvação. Ele diz, meu amor, você me dá azar. Então essa é a palavra, gente. Da nossa boca sai vida e sai morte. Amém? Salmos 39. Põe para mim Salmos 39, 1. Gente. Salmos 39, 1. Disse comigo mesmo, guardarei os meus caminhos para não pecar com a língua. Porém mordaça a minha boca enquanto estiver na minha presença o ímpio. Deixa isso aí. Assim como o salmista, devemos controlar a nossa língua. De fato, muitas vezes devemos controlar a nossa boca para impedir que uma serpente venenosa não saia fazendo vítimas por aí. Gente, devemos semear palavras de bênção. Vocês já imaginaram o poder que tem uma fofoca? Vocês já imaginaram a contenda que causa dentro? Gente, a coisa que Deus abomina mais no meio da igreja é contenda. E tem pessoas que adoram fazer contendas. Deus nos chamou para abençoar. A nossa boca para abençoar. Você tem abençoado o seu casamento? Você tem abençoado a sua vida financeira? Você tem abençoado a sua empresa? Você tem abençoado o seu casamento? Você tem abençoado os seus filhos? Você tem abençoado por você acordar, respirar, falar, olhar, ouvir, andar, caminhar, pensar? Mas muitas vezes nós achamos que essas coisas é a obrigação de Deus que nós tenhamos, são as coisas boas. A nossa boca está muito mais pronta para reclamar. Ah, isso não deu certo. Ah, minha esposa é isso. Ah, eu não tenho dinheiro do gás. Ah, as contas vão vencer. Está entendendo? Então, nossa boca, a nossa língua, ela está muito mais pronta. Nós estamos muito mais preparados para reclamar, para murmurar, do que para agradecer, enquanto Deus diz que nós devemos ser gratos a Ele em toda e qualquer circunstância. Em toda e qualquer circunstância, deve dar glória a Deus. Em toda e qualquer circunstância, devemos dizer glória a Deus. A língua tem o poder de morte. E a língua tem o poder de vida. Os que gostam de usá-la
comerão do seu fruto. A palavra de Deus diz que do seu coração sai do quê? Da sua boca sai o que o seu coração está cheio. Se você está cheio de coisas boas, da tua boca vai sair bênção. Se você está com o coração amargurado, entristecido, da tua boca vai sair palavras torpes, palavras de tristeza. Mateus 12, 35, por favor. Aleluia, aleluia. Mateus 12, 35. O homem bom, palavra de Deus. O homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau, do mau tesouro, tira coisas más. Digo vós, que de toda palavra frívola que proferirem, os homens dela darão conta no dia do juízo. No dia do juízo. Ai. Versículo 9. Nós vamos encerrar. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, e também com ela amaldiçoamos os homens feitos imagem e semelhança de Deus. Ora, se Deus nos fez a imagem e semelhança dele, por que nós só bendizemos a Deus com a língua e amaldiçoamos aos nossos irmãos que são imagem e semelhança dele? Ai, Deus, misericórdia, com ela damos glória a Deus, mas com ela também amaldiçoamos os homens que são imagem e semelhança de Deus. O versículo 11, irmãos, diz, versículo 10 diz, de uma só boca procede bênção, versículo 10, e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Acaso pode uma fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargo? Deus está te perguntando, de uma fonte quando ela gera água doce, é doce, e quando ela gera água salobra é água salobra. Não pode você estar dentro de você, jorrando da sua boca palavras boas e palavras torpes. Nós temos que nos policiar, temos que vigiar, temos que nos resguardar, porque nós falamos do poder da palavra. Quando o seu filhinho pequeno ali, você olha, bate na cabeça dele assim e não diz, esse menino não vai dar para nada. Esse menino é um preguiçoso. Eu não sei o que vai acontecer com esse menino. Não fale isso. Mesmo que seu menino seja um preguiçosinho, diz, isso aqui vai ser um médico. Ei, isso aqui vai ser um pastor, menino. Isso vai ser um pregador da palavra de Deus. Profetize, emane palavras da sua boca, palavras de bênção na vida daquelas pessoas que você ama. Amém, meus irmãos? Eu posso ouvir um glória a Deus? Amém. Amém, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, uma língua descontrolável é como uma faísca no meio de uma floresta seca. Muitas vezes uma palavra mal colocada pode gerar um incêndio de grande proporção. Pode romper laços de amizade. Pode acabar o seu casamento. Pode destruir a sua família. Pode destruir uma nação. E pode causar até morte. Por isso a Bíblia diz que o sábio é aquele que prefere guardar a sua língua. O sábio é aquele que prefere guardar a sua língua. A nossa boca é fonte de bênção. Por isso devemos alimentar aquilo que vem de Deus. Por isso devemos alimentar aquilo que vem de Deus. Eu quero dar uma palavra para reflexão sua. A fala é o espelho da alma. É através dela que refletimos como estamos por dentro. A nossa boca é uma fonte e dela pode sair água doce ou amarga. Mas isso é nós quem vamos decidir. Nós devemos ter o controle daquilo que falamos. Devemos buscar o domínio próprio, que é o fruto do Espírito Santo de Deus. Mas para que a nossa boca seja fonte de bênçãos, devemos nos alimentar daquilo que vem de Deus.
Se eu constantemente me poluo com as coisas ruins, dificilmente sairá algo bom da minha boca. Não é verdade? Oh, Deus amado. A palavra diz: há palavras que ferem como uma espada, mas a língua dos sábios traz a luz. Provérbios 12, 18. Salmo 150 diz que todo ser que vive tem que dar glória a Deus, tem que exaltar a Deus, tem que glorificar a Deus. Nós somos justificados pelo que fazemos e pelo que falamos. A própria palavra de Deus, em João 10, 10, diz: o inimigo veio para matar, roubar e destruir. Mas a palavra de Deus, aqui em Tiago, ela diz: sujeitai a Deus. Sujeitai a Deus e afronte o diabo, que ele fugirá de você. Então Deus nos dá munição, Deus nos dá poder, Deus nos dá o manual dele para enfrentarmos as dificuldades, como policiar, como viver, como nos resguardar. Sujeitai, pois, vós a Deus e resistir ao diabo, e ele foge de vós. Quer comer bons frutos, produzidos pela língua? Sujeite, pois, a Deus, e encha-se do Espírito Santo, e empreste a sua boca a Deus, e seja a boca dele aqui na terra. Aleluia! Eu quero fechar com Filipenses. Filipenses 2, 5. Filipenses 2, do 5 ao 11. Vamos fechar? Eu gostaria de convidar o louvor. Filipenses 2, 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem e reconhecido em figura humana. Glória a Deus. Irmãos, essa era a palavra que eu tenho para você. Eu espero que ela tenha falado com você. Eu espero que você policie a sua língua. Eu espero que da sua boca saia palavras de bênção para edificar a sua casa, o seu casamento, o seu ministério. Encha-se do Espírito Santo de Deus. A palavra de Deus diz: buscar-me-ás e me acharás quando me buscardes de todo o vosso coração. Deus diz mais: para buscar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Não vos preocupei com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã pertence ao próprio Deus. Viva intensamente hoje. Não viva do passado, toma as coisas do passado como referência para que você possa edificar, viver um presente, para que você possa no presente gerar, fazer coisas que gerem uma esperança no futuro. Porque a fé é você trazer para a existência tudo aquilo que você não vê, tudo aquilo que você não crê, mas você traz para hoje. E quando você exercita a sua fé, quando você põe a sua fé em prática, você exercita ela, ela gera em você uma esperança. Viva hoje. Edifique a sua casa hoje. Profetize bênçãos na vida dos seus irmãos. Profetize bênção na vida dos seus filhos. Profetize bênção no seu ministério. Busque a Deus. Viva a palavra de Deus na sua intensidade.